Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, nesta segunda-feira, celebramos a festa da apresentação do Senhor. Hoje, celebrada como festa, por cair numa segunda, quando cai no domingo é a solenidade. E temos duas leituras. Hoje, no entanto, temos somente uma que nos é apresentada. E o que nos mostra esta festa? Exatamente hoje estamos a 40 dias do Natal. E assim, recordamos o dia em que Maria apresentou o menino Jesus no templo e também aproveitou, modo de dizer, mas conforme a lei, realizou o seu ato de purificação. E assim, se purificando, pôde voltar à normalidade da vida e do culto a Deus. Ela, pura, sem pecado, se colocou debaixo da lei para realizar em tudo a vontade de Deus. Mas vamos então às leituras. Primeira leitura de Malaquias, que nos diz: assim diz o Senhor, eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Ei do que vem, diz o Senhor dos exércitos. E quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros. Vamos esmiuçar um pouco esta leitura. Tenhamos em conta. Eis que envio o meu mensageiro, que irá preparar o caminho do Senhor. Assim podemos tirar daqui, em paralelo, o próprio João Batista, que prepara a chegada do Messias, mesmo que ainda na sua pequenez, no seu nascimento. E diz, logo chegará ao templo dominador, que estáis procurando, que tentais encontrar, e o anjo da aliança, que desejais. Ele chegará logo. Mas nos coloca o profeta de uma forma com a linguagem do Messias esperado por Israel, porém devemos de ver que, da mesma forma que está essa leitura, Jesus também se apresenta no templo. Quem poderá fazer de frente no dia de sua chegada? Quem fez frente no dia de sua chegada enquanto Salvador da humanidade? Quem faz frente diante da chegada de uma criança? Somente quem realmente não tem humanidade verdadeira em seu coração pode rejeitar ou odiar uma criança. Pois, recordemos, Jesus é apresentado com 40 dias de vida. Quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Assim nos coloquemos, todos nós, entre aspas, ficamos bobos diante de uma criança, diante de um bebê. Quem resiste? A maior parte de nós queremos brincar, tocar, pegar. Então o Senhor
veio da mesma forma que diz a palavra, apesar de ser algo aparentemente oposto. Ele veio na delicadeza, na humildade, na simplicidade de uma criança. E depois fala o como ele é, como o fogo da forja. Por quê? Porque, como veremos, mesmo enquanto criança, ele incendeia os corações daqueles que realmente estão esperando, daqueles que esperam o cumprimento da promessa de Deus. Serão incendiados no mesmo momento, como barrela dos lavadeiros, aquilo que ajuda na lavagem, na purificação das roupas. E assim segue o texto. E estará a postos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e como a prata. E eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Então vemos esta purificação que o Senhor realizará no coração de todos aqueles que o encontrarem, para que verdadeiramente seja oferecido o sacrifício justo e esperado pelo Senhor. Mas isso não tem somente a dizer com o fato que hoje celebramos, enquanto uma memória de algo que passou, mas enquanto fato também de nossas vidas, irmãos e irmãs. Enquanto o Senhor deve incendiar os nossos corações, deve purificar as nossas vidas, para que nós também ofereçamos as oferendas justas ao Senhor. E o quanto permitimos que isso se realize em nossas vidas? O quanto permitimos que o Senhor nos purifique, transforme, nos aqueça, faça o nosso coração incendiar de amor por Ele, vivermos assim com este fogo do Espírito Santo que nos incendeia para vivermos o amor intenso a Deus. Passemos ao Salmo. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. É justamente o Salmo que fala da chegada do Rei, as portas que devem entrar. E aqui que devem se abrir essas portas. E aqui refere-se também à nossa vida. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Nós, quanto abrimos a nossa vida para que o Rei, para que Cristo entre. Porque muitas vezes dizemos que abrimos o nosso coração a Ele, mas depois os fatos desmentem, mostram que é justamente o oposto, que estamos com o nosso coração fechado, a sua graça, as suas bem-aventuranças, a sua santidade, porque vivemos algo que não é aquilo que o Senhor propõe, não é aquilo que o nosso Rei nos diz. O Evangelho de hoje é de São Lucas, que nos diz: quando se completaram os dias para a purificação da mãe do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus:
Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando o jovem tinha sido casado e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Temos no Evangelho de hoje, então, a apresentação do Senhor no templo, a festa que propriamente celebramos. Vejamos alguns fatos e algumas coisas para nossas vidas. Primeiramente, Maria e José têm plena consciência de não serem, por assim dizer, os detentores da vida de Jesus. Eles não são os donos. Não mandam na vida dele. Não é que não é mandar na vida de um filho, uma criança, mas no sentido que a vida pertence a Deus. Eles somente custodiam, cuidam da vida de Jesus. Porque este filho não é deles, é do Senhor. E não somente porque é Jesus. É o fato que todo pai e mãe deveria de ter em sua própria vida. Meu filho não me pertence. Meu filho pertence ao Senhor. Aqui vemos a questão daquilo que vão realizar em relação ao primogênito, que era a lei, recordando a Páscoa, onde o primogênito de cada família fora sacrificado, somente aqueles que receberam o sangue sobre as portas, os umbrais das portas, se salvaram. Então, o primogênito deveria de ser oferecido a Deus e depois oferecido um sacrifício em resgate deste mesmo primogênito, porque o primogênito pertence a Deus. E aqui vemos que Maria e José cumprem a lei, reconhecem que o filho pertence a Deus, vão oferecer o sacrifício necessário para a purificação de Maria, porém também para o resgate de Jesus. Mas aqui está o fato. O quanto pais e mães cristãos hoje têm plena consciência de que o filho e a filha pertencem ao Senhor e não a eles. Que somente são aqueles que custodiam, que cuidam de uma vida que não lhes pertence, mas sim a Deus. E tenhamos em conta, chegou finalmente agora aquele que vai ser a oferenda perfeita, que vai resgatar toda a humanidade. Jesus apresentado no templo. Vejamos ainda, Maria e José cumprem tudo o que previa a lei do Senhor e viviam tudo aquilo que era necessário enquanto judeus. E muitos católicos dizem que não precisam ir na missa, para que batizar, para que casar. Então, estamos dizendo que até mesmo Maria e José erraram? Se nós não sabemos imitar, na fé que o Senhor nos transmitiu na igreja, aquilo que Maria e José viveram na fé, como podemos nos dizer católicos? Como podemos nos dizer homens e mulheres de fé? É necessário que tenhamos a intimidade com o Senhor, a vida de oração e a prática da nossa fé, como Maria e José, como família. Depois que fazem tudo, vemos que aparece Simeão. Justo, recordemos, ontem meditávamos a bem-aventurança da justiça. Então, justo, cumpria em tudo a vontade do Senhor. E piedoso, ou seja, um homem que praticava todo o necessário para a sua fé. E esperava a consolação do povo de Israel. O Senhor lhe havia dito que ele não morreria sem ver o Messias. O Espírito o guia naquele dia ao templo, e quando vem, ele vê Maria
e José com o menino, ele toma dos braços o menino do braço de sua mãe. Ora, recorda uma vez mais o que já meditamos. Que susto é para nós um estranho pegar de nossos braços uma criança, um filho. Imaginemos humanamente pensando o susto que Maria e José levaram, mas logo depois encontraram a resposta, quando Simeão fez a sua oração. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo ir em paz. Simeão e Ana, que encontram o menino, representam toda a humanidade, que encontram um Salvador. Tenhamos em conta, muitos ali diziam estar esperando o Senhor, diziam estar esperando o Messias, e não viram que o Messias estava diante deles. Mesmo com o anúncio de Simeão, mesmo com o anúncio de Ana, que vem logo em seguida, eles não reconheceram o Messias que estava ali. Porque seus corações estavam tendendo a outras coisas que não a vontade de Deus, que não a ter como o mais precioso o encontro com o Senhor, mas sim ao fato como secundário. E nós, irmãos e irmãs, o quanto reconhecemos a presença do Senhor em nossas vidas, diante dos fatos que vivemos, sofrimentos, tristezas, alegrias, todos os momentos, o quanto percebemos que o Senhor está diante de nós. O quanto fazemos como Simeão e Ana, de tomar o Senhor em nossos braços, de abraçá-lo com todo carinho, para que assim possamos estar nós em seus braços mais do que ele nos nossos. O quanto, irmão e irmã, vivemos nessa expectativa do encontro com o Senhor. Vemos que Maria e José ficam admirados. Simeão os abençoa e fala a Maria tudo o que vai acontecer. Ele será causa de queda como reerguimento para muitos. Quem vai se reerguer? Aqueles que caíram, aqueles que estavam perdendo a fé, aqueles que já viam tudo como escuridão. Jesus vem reerguê-los, levá-los novamente à luz. Pensemos aqui em Paulo, São Paulo, que cai e é reerguido, mas outros cairão e não se reerguerão mais. Porque depois de Cristo, há somente duas escolhas. Ou vivemos com Cristo ou sem Ele. Ou nos erguemos para a vida da graça, ou vivemos na queda e na desgraça. Como o mundo tantas vezes prefere viver assim, nas trevas, na escuridão. Jesus revelará o pensamento de muitos corações, por quê? Porque serão manifestados estes pensamentos contra Jesus. Ora, quantas vezes podemos ver isso até mesmo em nossas vidas? Pessoas que se dizem a favor de Jesus, se dizem pessoas de fé, porém, quando a igreja manifesta algo, quando falamos algo que o Senhor ensina, eles manifestam o que tem no coração. Uma revolta, um ódio porque está errado, porque não deve de ser assim, manifestam o seu achismo. E nós, irmãos e irmãs, quais pensamentos são manifestados? Os pensamentos que vêm de Deus, da fidelidade a Ele? E depois vemos Ana, o ano passado meditamos mais profundamente, fora domingo, Ana, da menor tribo que existia, uma tribo quase inexistente, ela, com a idade avançada, depois de viver 7 anos com o marido, vemos que já tinha 84 anos então, tinha 7 vezes 12, recorda as 12 tribos de Israel, mas também o número da perfeição. E o que fazia? Vivia em jejuns e orações no templo. Chegou no momento em que proferia tais fatos, Simeão. Agora louva a Deus e fala a todos sobre o menino, a todos aqueles que esperavam a libertação de Jerusalém. Maria e José cumprem com suas
obrigações perante a fé, mas voltam à sua cidade e vivem uma vida simples. Sabem então quem é Jesus? Primeiro pelo anúncio do anjo, depois pela manifestação destas profecias. Mas seguem como uma família comum. E Jesus crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Então, por conta dos pais também o educarem na fé, ele crescia verdadeiramente e plenamente enquanto ser humano, como nós também devemos crescer. E nós, irmãos e irmãs, o quanto vivemos da fé, o quanto deixamos que esta luz do Senhor nos ilumine, como Jesus chegou à esplanada do templo e ao vê-lo, Simeão se sentiu iluminado e se incendiou de amor mais intenso por Deus, e assim também Ana. O Senhor também ilumina e incendeia nossas vidas? Ou preferimos permanecer na obscuridade, nas trevas do pecado? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos a total abertura ao Senhor, à sua luz, ao seu Espírito Santo, à sua vontade, para que assim possamos nos deixar guiar por todos os seus ensinamentos, suas leis e tudo aquilo que o Senhor espera de nós na sua palavra. E vivendo cada vez mais conforme a sua vontade, possamos caminhar na santidade e um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.